primeiro me apresentar. Meu nome é Fábio. Eu fiquei 16 anos numa empresa, onde eu entrei em 2005, cumpri uma jornada, uma carreira muito legal. E desde 2016, quando eu me mudei para a Barra da Tijuca, estava congregando aqui. Aos poucos as coisas vão acontecendo, Deus vai direcionando, vai guiando. E comecei a sentir algo dentro do meu coração e vim somar o time da Atitude para poder usar todos os 16 anos que Deus me deu a oportunidade de ter uma carreira muito legal para contribuir também para o reino de Deus. E tem sido uma experiência maravilhosa, poder participar de tudo que vocês estão vendo e viram nesse vídeo, coisas que tocaram demais no meu coração e no da minha família, porque é uma decisão conjunta, e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da igreja organizada. Eu estou há 5 meses aqui na Igreja Atitude, e antes de começar nos temas, vão ser 4 tópicos super rápidos que vão nos ajudar a entender um pouquinho da forma de organização que a gente trabalha. Não tem nenhuma ciência mirabolante, é simples, depende muito do desejo, da vontade de aplicar tudo aquilo que você entende que é correto no seu dia a dia. Mas antes eu queria perguntar o seguinte: qual a diferença entre uma igreja pequena e uma igreja grande? Ambas batizam, ambas pregam, provavelmente ambas têm instrumentos musicais, cadeiras. Pode-se dizer que algumas têm um ar-condicionado, outras menores não. Mas o que eu quero trazer à memória de vocês as igrejas possuem compras, pagamentos, possuem seus processos administrativos de forma muito semelhante. O que muda é o volume. Aqui nós temos, se eu não estou enganado, a última contagem, há 15 dias atrás, são 3.507 cadeiras. Isso muda, mas é uma compra de cadeira. Então, tanto faz eu fazer uma compra para uma igreja pequena, como para uma igreja grande. Os processos administrativos, a gestão financeira que envolve aquilo, as cotações que precisam ser feitas para dar lisura a esse processo, são semelhantes. Isso não vai mudar. Então, é importante desmistificar que, de repente, uma igreja pequena não precisa ter pessoas para ajudar, que uma igreja menor não precisa ter processos a seguir, que não precisa ter planejamento. Tudo isso é importante, seja a igreja pequena, média, grande porte ou muito grande. Agora, uma coisa faz a diferença: se a sua igreja ela é de médio para grande porte e você não é organizado, aí vai fazer muita diferença. Você vai ter grandes problemas, porque problemas numa igreja pequena vão ser exponencializados numa igreja grande. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, se isso aqui funciona e se eu estou apertando certo, planejamento. Estamos em março, início de março, passamos 2 meses, janeiro e fevereiro. Vocês já devem ter uma ideia do que vocês querem ao longo desse ano. Já tem metas de batismo? Quais são os objetivos até o final do ano em termos de orçamento? Expectativa de despesa, expectativa de receita. Não negligencie isso. No final do ano, aqui mais ou menos em outubro, eu cheguei aqui dia 1º de setembro. Então, em outubro, é a nossa época onde a gente começa a trabalhar para o planejamento do ano seguinte. Não tente achar que isso é uma dificuldade muito grande. Quantas pessoas você tem em mente que você vai batizar na tua igreja? Quanto que você acha que vai ter de receita? Se baseie no ano anterior, se for muito difícil você ter uma estimativa para o final do ano. Mas não deixe de sentar e trabalhar. Papel e caneta. Aqui, graças a Deus, nós já temos uma estrutura bem significativa, tá? A gente consegue ter um RP da TOTS muito legal, a gente tem um Power BI que nos ajuda na análise financeira, utilizamos informações assim, gráficas bem interessantes, mas o bom e velho papel e caneta funciona. Onde eu quero estar no final do ano? Acompanhe isso mês a mês, tenha claro os teus objetivos, compartilhe com as pessoas que trabalham com vocês. É importante a gente entender que o planejamento é a parte mais importante do nosso cotidiano dentro da igreja. Se eu começo, tem gente que gosta muito de dizer do fazejamento, vai fazendo e planejando, isso não funciona. A gente planeja uma viagem, senta, vê qual é a melhor época de comprar passagem, vê se está dentro do nosso orçamento, escolhe os passeios, depois entrega para a esposa mudar tudo.
O que eu quero dizer é que para coisas simples nós nos planejamos, o dinheiro precisa caber, precisa dar. Eu não posso achar, eu não estou tirando o fator fé. O fator fé, ele vem, Deus abençoa, multiplica, prospera, colocou algo no coração de vocês, não negligencie isso, vai com tudo, Ele vai fazer, mas tenha um planejamento, tenha uma ordem de execução daquilo, não deixe ser surpreendido pelo dia a dia. Espera aí que você apagou meu computador aqui. Um segundo ponto, para mim esse relógio está bem mais acelerado, hein? Já foi 5 minutos, eu ainda estou no primeiro item. Então, eu queria deixar bem claro, a gente passou um pouquinho de tempo aqui do que eu dividi para planejamento, mas é a parte que a gente entende ser a mais importante, é onde a gente tenta se organizar nas nossas contratações aqui, no nosso dia a dia financeiro, no planejamento de batismo, a gente tem as metas claras de batismo que estão com os pastores, temos tudo isso já muito bem claro do que vamos realizar ao longo desse ano, e mês a mês a gente acompanha. A segunda coisa é para a gente se organizar. Eu vejo um pouco, sou cristão há 16 anos, mas por trás das cortinas, trabalhando efetivamente nessa parte administrativa e tal, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Nem como voluntário eu fazia isso. Eu observo às vezes que eu chego na igreja de uma pessoa, ele está ali pregando e ele delega a ministração para as crianças por uma outra pessoa, para um pastor, para uma pastora, para um ministro, uma pessoa que ajuda ele ministerialmente. A ministração é algo mais relevante, mais sério que existe dentro de uma igreja. Você pode levar uma pessoa para o céu ou deixar que ela escape, né, e vá para o outro lado. Mas às vezes é difícil delegar atividades administrativas. Eu vejo uma rejeição muito grande de se delegar coisas que são um pagamento, coisas que envolvem dinheiro. Há uma centralização nesse tipo de atividade que não faz sentido de ser. A gente tem, nessa atividade de organização, que aprender a delegar atividades e entender que a força de trabalho de uma igreja ela é muito mais não remunerada do que remunerada. Nós temos aqui cerca de funcionários contratados CLT, 130, mais ou menos. É um time bastante grande. Mas nós temos uma força de trabalho voluntariada de mais de 600. Só a Raquel aqui falou para vocês que são 150 na comunicação. Como é que eu faço para dividir as tarefas para essas pessoas? Fazê-las entender que nós estamos indo para um mesmo caminho. Não funciona se o baterista tocar uma música diferente do guitarrista. Assim é com o nosso time, com a nossa força de trabalho. Eu preciso ter isso muito bem segmentado. Nós temos uma igreja campus aqui com cerca de 600 membros. Ela não tem nenhum funcionário. Ela tem organograma, divisão de atividades, feedback para os voluntários, para eles saberem se eles estão caminhando conforme deveriam. Ela tem um trabalho como se fossem contratados, aquelas pessoas, com uma empresa como outra qualquer, que tanto serviço eu já prestei fora antes de vir para cá. Então, entendam que essa força de trabalho ela é muito relevante e ela precisa ser tratada como mão de obra. Aproveitem isso. Se a gente tivesse o privilégio aqui de ter só voluntários e não ter esse custo, podendo aplicar o custo da mão de obra no campo, seria maravilhoso. A gente entende que algumas atividades-chave a gente não consegue fazer isso. E outra, que a cadeirinha está ali na frente, mas dá para ver ali do outro lado, separe os papéis de pastor e de gestor. Às vezes eu falo assim, não sei como é que alguns pastores conseguem ainda subir lá no púlpito e pregar com tanto problema administrativo. Teve um domingo aqui que pintou a vigilância sanitária e começou a perturbar em relação ao restaurante. E a gente vou falar para vocês que em tudo isso que vem passando, é extremamente importante a gente ter lisura e documentação e a aprovação dos órgãos reguladores, seja de bombeiros, seja de vigilância sanitária, seja de meio ambiente. A Igreja Batista de Atitude sofre com todo esse tipo de fiscalização. E é um desafio, porque muitas das vezes a gente começa a dizer que o inimigo está furioso, ele está nervoso, está perseguindo a igreja.
E o diabo está lá, pô, tu não fez o projeto do bombeiro da tua igreja, a culpa é minha. Eu nem tenho nada a ver com isso, não. Foi você que não quis fazer, a lei diz que você tem que ter. Se você não fez, um corredorzinho bate direitinho. Esse domingo quiseram fazer uma gravação, quiseram arrumar as cadeiras para pôr um trilho de câmera. Eu falei, na saída da porta não pode, aqui é a saída de emergência. Vem a fiscalização aqui no dia, no único dia, você vai dizer, pô, só pode ser perseguição. Não, não pode, nenhum único dia. Então vamos botar um trilho só daqui até aqui, chegou-se nesse consenso. Mas a importância que eu estava falando de dividir entre pastor e gestor, para tirar a sobrecarga, a parte administrativa, esse tipo de regulação, de vigilância sanitária, de bombeiro, de meio ambiente, de ir na prefeitura, de regularizar as coisas, de aumentar a demanda de carga de energia elétrica, de controlar se todo mês a energia elétrica está vindo com multa, porque o meu consumo fora a ponta é maior, e o camarada tem que preocupar em preparar um sermão abençoado, que vai levar a vida para o céu, ele está ali se degladiando, porque aquele mês a multa veio por conta do gasto de energia elétrica. Então, tente separar. Eu fui na igreja de Curitiba, na PIB de Curitiba, para conhecer um pouquinho, que eles são muito estruturados, e o ministério, a função, a pessoa que, como eu lá, é um pastor. Eles entendem como o ministério da administração. Puxa, isso é bênção. Mas a função, o dia a dia dele, é cuidar da administração. Mesmo ele sendo um pastor, tendo a função, tendo atribuições pastorais ali dentro da igreja, mas ele é um gestor, administrador, cuida de tecnologia, de sistema, de estrutura, de financeiro, de compras, não deixa fazer compras sem ter 3 cotações, para dar transparência e lisura, para não deixar transparecer que sempre ganha o irmãozinho, o amiguinho lá, e você vai descobrir ele está te cobrando mais caro, você não sabe. Então, isso é bem segmentado. É óbvio, né, que ter um coração na obra é extremamente relevante. O terceiro ponto, voltou para frente. Terceiro ponto, dirija as pessoas, encaminhe as pessoas, dê feedback para as pessoas, converse com as pessoas, tome cuidado quando as pessoas vierem até vocês com as ideias que ela tem. Eu recebo e-mail que começa com a revelação do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo falou comigo que eu tenho um projeto. Eu falei, mas ele não deu para você aonde você vai pegar o recurso para esse projeto, não? Ele falou que fui eu que ia te dar? Mas ele tem aquela revelação abençoada. Aí eu ainda falo para ele, você tem chamado pastoral, você pode ficar com raiva de mim, não. Tem uma coisa muito importante também, igreja não é cabide de emprego. Se você tem uma atribuição, uma função dentro da igreja que você vai remunerar, remunere pessoas qualificadas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem sim, Deus vai mandar. Eu abri mão dos ganhos que eu tinha para vir para cá, entendo que sou qualificado, não tanto quanto o pastor Josué achava, né, mas ele não sabe, não fale nada para ele, não. E vim aqui porque entendia que era o momento, Deus tocou no meu coração, e assim eu tenho diversas pessoas aqui dentro que sentiram da mesma forma, poderiam estar no mercado ganhando mais. Deus manda, sabemos que a igreja tem limitações financeiras, que a gente não vai fazer o máximo para utilizar dos recursos com seriedade no pagamento dos nossos funcionários, mas entenda que igreja não é cabide de emprego. Cuidado com a pessoa que não é preparada para ocupar a função que você está dando para ela. Lembre-se que o passarinho que você pega um determinado bioma, lá na Caatinga, de repente, quando você colocar ele na Mata Atlântica, ele não vai sobreviver. E você ainda pode prejudicar a Mata Atlântica com aquele pássaro ali, comendo espécies que estão ali. Quero dizer com isso, uma pessoa que é preparada para uma determinada atividade, não coloque ela em outra. Você vai perder dos dois lados. Tenha zelo, cuidado nesse tipo de decisão, de entregar a alguém uma atribuição, uma atividade para fazer. Uma outra coisa que a gente tem, que é a última, falta um minutinho, que é a parte do controle. Muitos de vocês, para acelerar aqui, vieram de outros lugares. Quais são as regras para deslocamento na igreja? Onde está escrito? Tem remuneração, reembolso do combustível? Não tem? Se reembolsa o quilômetro rodado ou não? Se você fizer uma viagem e precisar pegar avião, com quantos dias de antecedência? Pode pedir passagem na mesma semana? Aqui a gente sai na cabeça. Né? Passagem de avião é 21 dias de antecedência. Se deixar para em cima da hora, o preço vai lá para cima. Chega a 3 vezes o valor. Já aconteceu exceção?
Já aconteceu. Mas ficou evidenciado o motivo e foi gerado um desconforto, porque todos sabiam que nós poderíamos ter economizado aquele valor, e isso às vezes acontece com convidados, com preletores, convide com antecedência. Mas, acima de tudo, escreva essas regras, escreva o direcionamento que tem lá dentro, com as políticas, com os processos, como que funciona os processos dentro da organização para que você possa monitorá-los. Falei aqui desse exemplo do reembolso. Com quantos dias a pessoa recebe? Aqui são 7 dias. Se eu fizer uma viagem, eu trago as notinhas fiscais. Recibo gerencial não é fiscal, não serve para contabilidade. Isso é uma luta. E aí... Não, mas isso aqui não serve. Assim, irmão, não tem validade fiscal, não posso aceitar isso aqui, mas a gente precisa orientar. Olha, só isso aqui serve, esse tipo não serve. Não, mas eu quero comprar no Mercado Livre, é mais barato. Se eu comprar aqui, ó, eu vou economizar tanto. Tem nota? Não tem nota. Não serve. Nem tudo que é legal é moral, né? Então a gente tenta ao máximo seguir. Acabou meu tempo. E o que eu queria dizer, por fim, essa parte da organização, do controle. Você só pode controlar aquilo que você deu de diretriz, de regra, de procedimento, de processo, de política. Escreva isso. Um dia que você estiver ausente, como vai ficar o cotidiano da tua igreja? Se um dia o seu passaporte lá para a glória for antecipado, a pessoa que vier no seu lugar vai saber quais são as regras do jogo ali, ou ela vai fazer de acordo com o bom senso dela. Não existe bom senso, cada um tem o seu senso, que ele acha que é bom, mas às vezes não é o melhor para o coletivo. Então, queridos, a gente tenta, são esses 4 pontos principais, mas o principal, o mais importante de todos, execute-os, porque se eles ficarem só no papel ou no slide, nada vai acontecer. E a gente já observou que a organização nos leva a outros patamares de adoração, de alcance de vidas, de obra de Deus. É bênção demais. Viu? Estou à disposição aí. Se alguém precisar bater um papo, todo dia eu estou aqui na igreja. Vocês, pela Rede Superem, podem me achar. É um prazer enorme falar disso. Eu amo a parte de gestão, a administração, e estou amando demais fazer parte dessa obra maravilhosa. Usar desse pouquinho que Deus me deu para alcançar o coração dos nossos irmãos que estão aí fora, viu? Um abraço, obrigado. Que isso, hein? Obrigado, Fábio.